Olá pessoal, vamos começar então agora a semana 2. Na semana 2 nós vamos ver um pouco sobre conjuntos numéricos e como explicar para os nossos estudantes a utilização de conjuntos numéricos para a resolução de problemas. Então nós definimos por conjunto o agrupamento de termos com características parecidas no caso da matemática. Os números são agrupados em conjuntos denominados conjuntos numéricos. Ao longo da história da matemática, de acordo com a necessidade de representar certas situações, o homem buscou símbolos capazes de satisfazer as suas necessidades. Os primeiros números a surgirem foram os naturais. Eles tinham o objetivo de representar as quantidades. 1, 2, 3 e assim por diante. Com a intensificação da atividade comercial, os cálculos começaram a ser utilizados de forma intensa. Novos símbolos surgiram para suprir a necessidade operatória do momento. Com isso, surgiu um novo conjunto numérico, o conjunto dos inteiros. Esse conjunto objetivava a indicação de situações de ganho e de perda, no caso, valores negativos, como perda ou prejuízo. Com os números positivos representavam os ganhos e os números negativos representavam as perdas. Os números inteiros eram escritos na companhia de símbolos, os positivos recebiam sinal de mais, os negativos sinais de menos. O surgimento de conjunto ou dos conjuntos de números racionais se deu da necessidade de demonstrar partes de um inteiro e as divisões que se obtinham resultados decimais. As dízimas periódicas também faziam parte dos números racionais. Outro conjunto muito importante é o dos números irracionais, que aborda as dízimas não periódicas, isto é, números infinitos que não formam períodos. A união de todos os conjuntos numéricos originou a criação do conjunto de números reais, responsável por representar e organizar os números de um único conjunto. Então nós temos aqui os números reais, os números racionais, naturais, inteiros, novamente os racionais e seus complexos. Então todos aqui são o conjunto de numérico de relação e quais são aqueles que representam o diagrama de Venn. Nós vamos ver agora um pouco do diagrama de Venn somente usando números inteiros por enquanto, somente os números n e z, ou seja, os naturais e o z. Como o z incorpora o n, né? Veja que o n está dentro do z, nós vamos usar então somente dos inteiros. Vamos resolver dois problemas então. Esse aqui diz: um professor de matemática, ao lecionar a teoria dos conjuntos em uma certa turma, realizou uma pesquisa sobre as preferências clubísticas de seus N alunos, tendo chegado ao seguinte resultado: 23 alunos torcem para o Paysandu, 23 torcem para o Remo, 15 torcem para o Regatas Vasco da Gama, 6 torcem para o Paysandu e para o Vasco ao mesmo tempo, 5 torcem para o Vasco e para o Remo. Para poder desenvolver essa questão aqui, veja só, nós vamos chamar de A, conjunto de torcedores do Paysandu, B, conjunto de torcedores do Remo e C, conjunto de torcedores do Vasco. Todos da referida turma terão, evidentemente, A interseção com B igual a zero. Concluímos que o número N dessa turma vai ser... Bom, como é que resolvemos isso aqui? Então, fazemos aqui 3 conjuntos. A um desses conjuntos aqui, nós damos o nome de A. Quem que é A? Aqueles que torcem para o Paysandu. O outro, o nome de B. B são os que torcem para o Remo. E C, aqueles que torcem para o Vasco. Então, C. Muito bom. E olha só, está dizendo aqui que 23 torcem para o Paysandu, 23 para o Remo, 15 para o Regatas Vasco da Gama. 6 deles torcem para 2, Paysandu e Vasco da Gama. E 5 torcem para Vasco da Gama e Remo. Vejam que para os 3 ninguém torce. Então esse meio aqui, vou até trocar a cor do lápis aqui. Para esse meio aqui a resposta vai ser 0, né? Eu não tenho ninguém aqui que é para os 3. Mas eu tenho 6, e essa é a ideia, explicar para o nosso estudante como que começa. Começa sempre pelas interseções. Então eu tenho 6 que é Paysandu e Vasco da Gama. O Paysandu é o A e o Vasco da Gama é o C. Então entre o A e o C tem 6 estudantes. E 5 alunos torcem para o Vasco, então já usei essa parte aqui. 5 torcem para Vasco e Remo. Vasco e Remo é B e C. Olha lá. O B é o Remo
E o C é o Vasco. Quantos são? 5. Então aqui vão ser 5. Então como é que nós ficamos aqui? Se eu tenho 23 torcem para o Paysandu, quem que é o Paysandu? O Paysandu é o A. E aqui tem 6, sobram aqui 17. 17 com 6, 23. Se são 23 para o Remo, e o Remo quem que é? O Remo é o B, e aqui tem 5, sobram 18 aqui. E 15 torcem para o Vasco da Gama. Se aqui tem 6 e aqui tem 5, esses dois estão aqui, ó, 11. 11 para 15, faltam 4. Então, esse aqui é o total de torcedores que eu tenho. Então, basta somar 17 mais 18 mais 4 mais estou na interseção, 6 e 5. Aí nós vamos ter aqui 35, aqui vai ter 10 com 5, 15. Então, 35 com 15, 50, a resposta correta e 50. Então, veja que a orientação para os nossos estudantes é sempre começar das interseções, tá? Por isso, nós estamos falando em conjuntos. E aí, aqui é só a resposta dele. A segunda questão fala assim: em uma sala de aula, a professora de matemática decidiu fazer um levantamento dos lanches comprados pelos alunos. A professora verificou que, de um total de 35 alunos, 19 compraram salgados. Então, olha lá, começa assim, ó. 2 conjuntos, porque um deles vai ser salgado. Quantos compraram salgado? 19. Então, 19 compraram salgado. 4 compraram pizza e salgado. Bom, se 4 compram pizza e salgado, aqui tem pizza e salgado. Então, aqui eu tenho 4. Seria 19. Evidente que agora, para continuar com 19, eu só tenho 15. 15 mais 4, 19. E 7 alunos não compraram nenhum lanche. Então, 7 estão aqui fora. A pergunta é: quantos alunos compraram somente pizza? Vou fazer o meu melhor para responder. Esse conjunto todo aqui, ó, quantos tem? 35, tá certo? Todo esse aqui é 35. Então, esse valor que eu não conheço eu vou chamar de x. Portanto, eu posso dizer que 15 mais 4 mais x mais 7 são igual a 35. Então, novamente, começamos aqui pelo meio, que é a interseção, né? 4 compraram pizza e salgado, 7 não comprou nada, 19 compraram salgado, então já que tem 4, ficou 15, esse aqui é x. Esse aqui é 35, ó, 15 com 4, 19, 19 com 7, 26, x mais 26 é igual a 35, portanto x é igual a 35 menos 26, x é igual a 9. Então, quantos compraram somente pizza? 9 estudantes compraram somente pizza. Então a ideia é vocês utilizarem números inteiros e diagramas de Venn para explicar aos seus estudantes, tá? Então a ideia dessa aula dessa semana é somente para poder fazer esse tipo de explicação. E vamos ver aqui agora então que nessa ideia nós tínhamos que relembrar essa semana como utilizar o diagrama de Venn para colaborar com nossos estudantes. Nessa semana teremos alguns exercícios para aprimorarem os seus conhecimentos e as suas técnicas, evidente, né? Essa semana o exercício vale meio ponto. Nós teremos 5 exercícios, cada um vai valer 0,1 ponto. Uma boa semana a todos e nos encontramos na semana número 3. Abraço, pessoal!